Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa nossa explicação de hoje, porque a missão aqui é simplesmente fascinante. Nós vamos pegar aquela teoria contábil profunda, sabe, o famoso CPC 00, e traduzir tudo isso para a realidade crua e prática dos negócios. Porque, no fim das contas, a contabilidade não é só um mar de números frios jogados numa planilha. Ela é literalmente a linguagem de como a gente cria e mede valor no mundo real. Mas para começar a entender isso, a gente precisa pensar no problema central que todo e qualquer relatório financeiro tenta resolver. Pensa bem, se as páginas de um balanço fossem só um exercício acadêmico para cumprir tabela, elas não teriam valor nenhum, né? A verdadeira função dessa informação é agir como um GPS, um mapa super prático. Sem essa precisão para quem está no comando do barco, os números viram só dados perdidos no espaço. E é por isso que a gente vai seguir esse roteirinho mental aqui. 1. O objetivo do relatório. 2. Ativos e valor. 3. Passivos e as nossas obrigações. 4. A relevância na decisão. E, por fim, 5. A representação fidedigna. Beleza, começando pelo número 1, o objetivo do relatório financeiro, ou seja, o grande porquê da coisa toda. A regra oficial, a definição no CPC 000, diz que o objetivo principal é fornecer informações úteis para investidores e credores na tomada de decisão. O ponto-chave aqui, a grande sacada, é focar na decisão sobre fornecer ou não recursos para a empresa. Esses relatórios não são feitos para o governo dar uma olhada, mas sim para quem está lá de fora, com o dinheiro na mão, decidindo, e aí, eu invisto ou empresto dinheiro para essa galera? E olha como isso ilustra perfeitamente a diferença entre aquela linguagem formal e o mundo real. Trazendo para o nosso dia a dia, fornecer informações para a oferta de recursos significa, na prática, passar por um verdadeiro check-up médico-financeiro. É a startup abrindo o jogo para um fundo de investimentos ou a padaria da esquina provando para o gerente do banco que dá conta de pagar o empréstimo. O relatório é, de fato, o passaporte para o crescimento de qualquer negócio. O que nos leva direto para o número 2, ativos. Aqueles recursos que geram valor, os verdadeiros motores da empresa. Se a gente for olhar o texto rigoroso do CPC 00, ele define o ativo como um recurso econômico presente que é controlado e vem de eventos passados. E olha, cada uma dessas palavras foi escolhida a dedo. Não adianta só ter a esperança de um benefício. Você precisa ter o controle hoje, agora, como fruto de algo que já aconteceu no passado, tipo uma compra, e não de uma boa intenção para o futuro. Tá, mas e na prática? Vamos tirar da abstração e imaginar uma pizzaria. O evento passado foi sentar, assinar o contrato e pagar. O recurso econômico presente, que agora está sob controle da pizzaria, é aquele forno industrial novinho em folha. E por que ele é um ativo? Simples, porque esse forno tem o poder real de assar centenas de pizzas, trazendo dinheiro de verdade para o caixa. E do outro lado da moeda, o nosso ponto 3, os passivos, as obrigações presentes. Basicamente, a definição de passivo é como olhar o ativo no espelho. Só que aqui, o foco é na obrigação presente de transferir um recurso, também vindo de eventos passados. Quer dizer, é um sacrifício financeiro que a empresa não tem como fugir, vai ter que fazer no futuro, porque algum gatilho já foi puxado lá atrás. Conectando isso direto com a nossa pizzaria, se aquele forno foi comprado num financiamento, o evento passado foi a assinatura do crédito. E a obrigação presente? É a dívida com o banco. O sacrifício vai acontecer todo santo mês quando o dinheiro pingar fora da conta da pizzaria para pagar as parcelas. Ativo empurrando de um lado, passivo puxando do outro. Agora, o que é realmente incrível de se observar aqui é como as coisas se conectam nessa imagem. É a mecânica da riqueza pura e simples. Ativos menos os passivos é igual ao patrimônio líquido. Isso mostra que um balanço não é uma foto congelada para sempre. É uma foto hoje, outra lá na frente, com as receitas e despesas acontecendo no meio do caminho e alterando esse patrimônio. É exatamente assim que a riqueza se move no tempo. Avançando para o número 4, a relevância na tomada de decisão. O que a gente deve medir de fato? Dá uma olhada nesse fluxograma. Ele separa de forma brilhante as características qualitativas, de um lado, as fundamentais, que são a relevância e a representação fidedigna, e do outro, as de melhoria. O X da questão é que, se a informação não for relevante e verdadeira na essência, na base, não adianta nada tentar embelezar com as características de melhoria no topo. É igual construir casa, a fundação tem que estar firme. Destrinchando esse primeiro pilar, a relevância. A teoria nos conta que informação relevante é aquela que consegue mudar uma decisão. Se um dado ajuda a prever o que vai acontecer ou confirma algo do passado, ele é relevante. O verdadeiro teste de fogo é: saber dessa informação muda o que o investidor faria? Se sim, é relevante.
E isso levanta um ponto crucial, a diferença gigante entre estar perfeitamente correto e ser de fato relevante. Pensa comigo. Você pode até calcular exatamente os centavos gastos com clipes de papel no mês. Mas se esse valor for microscópico perto de uma operação multimilionária, essa exatidão toda não serve para nada. Colocar isso no relatório falha no teste de utilidade do CPC 00. A contabilidade precisa focar naquilo que move o ponteiro. O que nos traz ao ponto 5, representação fidedigna na prática. Como mostrar a verdade? O texto deixa bem claro que existem 3 requisitos obrigatórios para a gente dizer que uma informação é fidedigna. Ela precisa ser completa, precisa ser neutra, sem aquela maquiada para a empresa parecer melhor do que é, e precisa ser livre de erros. Mas quer saber? É exatamente nesse último ponto que muita gente se enrola. A resolução esclarece um detalhe que é vital. Ser livre de erros não quer dizer ter uma precisão absoluta, acertar no último centavo. Na vida real dos negócios, a gente lida com incertezas e estimativas o tempo todo. O que a regra exige é que não existam omissões e que a lógica, o caminho até aquele número, tenha sido feito sem erros processuais. Trocando em miúdos, uma estimativa feita com cuidado e honestidade é, com certeza, fiel. Se uma fábrica calcula o quanto uma máquina desgastou e explica bonitinho o método que usou, isso é uma representação fidedigna. Não é sobre encontrar o troco exato, é sobre pintar um retrato honesto e estruturado do que está rolando na empresa. E no fim do dia, é exatamente essa lente que transforma planilhas secas em histórias fascinantes de negócios. Quando a gente aplica esse conceito rigoroso de ativos e passivos e passa tudo pelo filtro da relevância e da verdade, o relatório ganha vida. A reflexão que eu deixo para você hoje é essa. Na próxima vez que bater o olho num balanço patrimonial, você vai enxergar só números isolados ou a verdadeira história de recursos e obrigações que eles estão tentando te contar. Fica aí o pensamento. E até a nossa próxima análise.